Uma boa noite a todos. Hoje, 21 de outubro de 2024, daremos início à 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Vereador Dito Castro. Presente. Vereador Fábio Tatu. Presente. Vereador Francisco das Neves. Vereador Gerson Teixeira. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Inês Satil Koyama Kavamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino. Vereador Renato Souza Machado, ausente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, ausente. Vereador Xavier Rufino. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura do expediente do Executivo. Ofício número 126 de 2024, DGA, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando a solicitação de retirada do projeto de lei número 2019 de 2022, que dispõe sobre a organização do sistema de controle interno do Poder Executivo do município de Registro, nos termos do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal e das outras providências. Ofício número 133 de 2024, DGA, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o veto integral ao autógrafo número 372 de 2024, referente ao projeto de lei número 08 de 2024, que dispõe sobre a garantia de direito à gestante e permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas do município de Registro e das outras providências. Ofício número 134 de 2024, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2213 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei número 1986 de 2021, Plano Plurianual do município de Registro, para o quadriênio PPA 2022 a 2025, e a alteração da lei 2286 de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2025, LDO de 2025, e das outras providências. Ofício número 137 de 2024, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2216 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e das outras providências. Ofício 126/2024, encaminho o ofício do 126/2024 e projeto de lei 2019-2022 para arquivo, ofícios 133, 134 e 137/2024, encaminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de resolução da mesa diretora 08/2024 dispõe sobre recondução, reeleição aos cargos da mesa diretora da Câmara Municipal de Registro e sobre o procedimento de julgamento das contas municipais. Moções. Moção 86 de 2024, do vereador Gerson Teixeira Silvério, moção de aplauso à IMEB Pingo de Gente, na pessoa da diretora senhora Rosângela Pinheiro Leandro, da coordenadora senhora Júlia Gabriela Monteiro Gato, aos professores e funcionários, pela excelente pontuação obtida no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que passou de 5,4 para 7,2. Moção 87 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, moção de aplauso ao atleta da Escola Municipal de Judô, Mauro Sakai, Paulo Mário Covas, Fabiano Teixeira de Lara, participante do Campeonato Paulista de Judô, divisão de aspirante, fase final, categoria sub-18, na categoria ligeiro, que conquistou a medalha de bronze após 5 lutas, única medalha da cidade de Registro nessa modalidade. Requerimento. Requerimento 52 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer
de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidas informações e documentos comprobatórios referente ao convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com a APAMIR durante o exercício de 2018. 1. Cópia do convênio com o respectivo plano de trabalho. 2. Cópia de eventuais termos aditivos ou termos de ajustes e adequações do plano de trabalho durante o exercício. E 3. Número de atendimento realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. Requerimento 53 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidos informações e documentos comprobatórios referentes convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com a APAMIR durante o exercício de 2019. 1. Cópia do convênio com o respectivo plano de trabalho. 2. Cópia de eventuais termos aditivo ou termos de ajustes, firmados com as devidas adequações do plano de trabalho durante o exercício. 3. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. Requerimento 54 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton Hirota da Silva, para que sejam fornecidas informações e documentos comprobatórios referente ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com a ONG, Uma Visão para o Futuro do Vale do Ribeira, a partir do qual foram efetuados pagamento para a entidade no valor de R$ 4.768.829. A partir de agosto de 2020, segundo a apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. 2. Comprovação de frequência diária dos profissionais médicos. 3. Justificativa para a rescisão do convênio pela Secretaria Municipal de Saúde em julho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Requerimento 55 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidos as seguintes informações e documentos comprobatórios referente ao convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com a APAMIR, a partir do qual foram efetuados pagamentos para a entidade no valor de R$ 8.493.433. No exercício de 2020, segundo a apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Cópia do contrato com o respectivo plano de trabalho. 2. Cópia de eventuais termos de aditivos ou termos de ajustes, firmados com as devidas adequações do plano de trabalho durante a vigência do convênio. 3. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. 4. Justificativa para a rescisão do convênio pela Secretaria Municipal de Saúde em julho de 2020, durante a pandemia Covid-19. Requerimento 56 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidos os seguintes informações e documentos comprobatórios referente a contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com o Instituto Mais Saúde, a partir do qual foram efetuados pagamento para o OSS no valor de R$ 10.741.555. No exercício de 2021, segundo a apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. 2. Comprovação de frequência diária dos profissionais médicos. Requerimento 57 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidas informações referentes ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, a partir do qual foram efetuados pagamentos no valor de R$ 6.732.157.
no exercício de 2022, segunda apuração, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Cópia do processo de licitação e do contrato firmado pela Prefeitura com a OSS, contendo o respectivo plano de trabalho. 2. Cópia de eventuais termos aditivos ou termos de ajustes, firmados com as devidas adequações do plano de trabalho durante a vigência do contrato. 3. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. 4. Comprovação de frequência diária dos profissionais médicos. 5. Cópia dos processos de seleção e contratação dos profissionais que atuaram no período. Cópia dos contratos firmados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo com empresas terceiras para o cumprimento do plano de trabalho. 7. Cópia do processo de prestação de contas. Requerimento 58 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana. Requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidas as seguintes informações referentes ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com o Instituto Santa Dulce, a partir do qual foram efetuados pagamentos no valor total de R$ 7.205.926. Durante o ano de 2022, segundo apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cópia do processo de licitação e do contrato firmado pela Prefeitura com a OSS, contendo o respectivo plano de trabalho. 2. Cópia de eventuais termos aditivos ou termos de ajustes, firmados com as devidas adequações do plano de trabalho durante a vigência do contrato. 3. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios. 4. Comprovação de frequência diária dos profissionais médicos. 5. Cópia dos processos de seleção e contratação dos profissionais que atuaram no período. 6. Cópia dos contratos firmados pelo Instituto Santa Dulce com empresas terceiras para cumprimento do plano de trabalho. 7. Cópia dos processos de prestação de contas. Requerimento 59 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana. Requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidas as seguintes informações referentes ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com o Instituto Santa Dulce, a partir do qual foram efetuados pagamentos no valor de R$ 16.689.885 durante o ano de 2023, segundo a apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Cópia de eventuais termos aditivos ou termos de ajustes ao contrato firmado em 2022 pela Prefeitura Municipal com o Instituto Santa Dulce, com as devidas adequações do plano de trabalho durante a vigência do contrato. 2. Número de atendimentos realizados com a apresentação dos devidos documentos comprobatórios durante o ano de 2023. 3. Comprovação de frequência diária dos profissionais médicos durante o ano de 2023. 4. Cópia dos processos de seleção de contratação dos profissionais que atuaram no período durante o ano de 2023. 5. Cópia dos contratos firmados pelo Instituto Santa Dulce com a empresa terceiras para cumprimento do plano de trabalho. 6. Cópia do processo de prestação de contas. Requerimento 60 de 2024, da vereadora Sandra Kennedy Viana. Requerimento de informações a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nilton José Hirota da Silva, para que sejam fornecidas as seguintes informações referentes ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Registro com o Instituto Santa Dulce, a partir do qual foram efetuados pagamentos que totalizam R$ 13.189.063 até o mês de agosto de 2024, assim como foram realizados empenhos que totalizam o valor de R$ 18.577.418. Neste exercício de 2024, segundo a apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Cópia de eventuais termos aditivos ou termos de ajustes ao contrato firmado em 2022 pela Prefeitura Municipal com o Instituto Santa Dulce, com as devidas adequações do plano de trabalho. 2. Número de atendimentos realizados com a apresentação
dos devidos documentos comprobatórios durante o ano de 2024 até a presente data. 3. Comprovação de frequência diária dos profissionais médicos durante o ano de 2024 até a presente data. 4. Cópia dos processos de seleção e contratação dos profissionais que atuaram no período durante o ano de 2024. 5º, cópia dos contratos firmados pelo Instituto Santa Dulce com empresas terceiras para o cumprimento do plano de trabalho. 6º, cópia do processo de prestação de conta até a presente data. Deixa eu respirar agora. Indicações. Vou tomar uma aguinha aqui. Indicações. Indicações 533 de 2024. A indicação 548 de 2024 está liberado no portal da Câmara Municipal. Projeto de resolução 08/2024 encaminha às comissões permanentes moções 86/2024, 87/2024 encaminham para a ordem do dia, requerimentos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/2024, oficie-se conforme requerido e indicações 533/2024 até a indicação 548/2024, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Ofício CCA número 1280 de 2024, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de sentença proferida nos autos do processo ETC 000-1396689.20-8, que julga irregular a prestação de contas do termo de colaboração número 12 de 2017, referente a recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Registro à Associação Renascer, visando atividades e finalidades de relevância pública, no valor de R$ 19.476,22 no exercício de 2018. 194 mil. Hã? Acho que é 194 mil, né? É isso. Eu falei quanto? Você falou 19 mil. Só reparando aqui, é R$ 194.776,22 no exercício de 2018. Leia a denúncia, isso daí, e aí na sequência eu já peço para você ler a resposta da Marta. Tá. Denúncia protocolada nesta casa na data de 16 de 10 de 2024, referente à situação da Associação Amigos do Autista de Registro, AMAR. Ofício 1280/2024 encaminho às comissões permanentes e a denúncia, a hora lida aqui, referente à situação da Associação dos Amigos dos Autistas de Registro. Peço para o primeiro secretário que já faça a leitura da denúncia e também, aproveitando que a AMAR respondeu hoje a denúncia, já faça também para tornar pública aqui também a resposta da associação. Registro 14 de outubro de 2024. Excelentíssimos senhores vereadores, especialmente os que destinaram emendas, doutor Inês, Fábio Tatu, capitão Renato, Sandra Kennedy, Heitor Sansão. Por meio desta, venho apresentar uma denúncia referente à situação preocupante que envolve a Associação Amigos do Autista de Registro, AMAR, a qual mudou recentemente de sede e passou a enfrentar uma série de irregularidades que compromete o atendimento e o acolhimento dos autistas e suas famílias. Segue abaixo um relato detalhado dos problemas identificados. 1. Falta de acessibilidade. A nova sede da AMAR não possui estrutura adequada para garantir acessibilidade, o que vai contra as necessidades básicas das pessoas com deficiência. 2. Segurança. Degraus, escadas, rede de proteção,
não está colocada como deveria, bem segura. E como pode ver na foto, quem colocou a rede de proteção foi auxiliar administrativo da instituição. As salas de onde faz as atividades com eles, não tem a rede, e na sala das atividades de taekwondo também não tem a rede de proteção. Nas salas agora é ventilador, sendo que a instituição recebeu recurso e tinha antes 4 ar-condicionados novos, que ganhou de emendas impositivas, que inclusive foi através de vereadores, da vereadora doutora Inês, que destinou, mas após a mudança não foram reinstalados mais. Teve caso de uma criança já ter fugido por várias vezes para o CAPES. A instituição fica próxima do CAPES e ele é aluno do CAPES também, e quando deram conta dessa criança, ela já estava lá no CAPES. 3. Mesinhas digitais inativas. As mesinhas digitais doadas pelos próprios vereadores Capitão Renato e Fábio Tatu permanecem desligadas sem nenhuma utilização, desperdiçando um recurso valioso e que era de muita valia para os autistas. 4. Deterioração do jardim sensorial. O jardim sensorial, antes bem cuidado e acessível, perdeu vários elementos e não está mais disponível para livre uso das famílias e dos autistas, espaço onde não tem também acessibilidade, no qual cada família é responsável pela segurança da criança no ambiente. Sendo assim, por muitas vezes, ele permanece trancado à porta de acesso. Perdeu total sentido no jardim. 5. Ausência da auxiliar administrativa. A auxiliar administrativa responsável por funções essenciais da instituição frequentemente abandona suas funções para atuar como motorista de aplicativo, no qual, semanas atrás, a responsável pela instituição não estava, e nem assistente social, motivo saúde. A auxiliar administrativa saiu no meio do expediente, avisando ao auxiliar de limpeza que iria fazer uma corrida que ela tinha recebido no aplicativo, o chamado. Atividade mal estruturadas. 6. As atividades não têm a mesma organização de antes. Falta olhar individualizado para cada autista. E, em alguns casos, crianças são dispensadas das atividades por não acompanharem o ritmo. Há relatos de que autistas que desejavam permanecer em atividades foram apenas entretidos com massinha como paliativo, sendo ofertada sem alguma função a ele. 7. Lanches insuficientes. Os lanches fornecidos são fracionados a ponto de pães serem cortados em 4 partes para distribuir a todos, evidenciando falta de recursos ou má gestão. Ciente que tem recurso que é destinado à compra de alimentos para lanches e nunca teve esse sistema de fracionar. 8. Falta de apoio às famílias. Antes, a AMAR intermediava soluções entre as famílias e secretarias municipal. Hoje, a assistência social que preside a associação alega que as famílias devem recorrer diretamente ao Ministério Público para resolver problemas, demonstrando falta de compromisso e empatia. 9. Interrupção de consultas com neuropediatra. As consultas com neuropediatra, que sempre foram uma prioridade para a associação, foram encerradas mesmo com a continuidade dos recursos destinados para este fim, alegando que usaram com a mudança. 10. Encerramento da natação. A atual gestão anunciou o encerramento das aulas de natação, justificando que o serviço era mantido por emenda parlamentar, cujo prazo encerra em dezembro de 2024. No entanto, a ex-presidente esclareceu que a natação é paga com recurso de convênio da Secretaria de Saúde e não deveria ser interrompida, sendo que tem a continuidade e a renovação todo ano. Ressalto o quanto a natação vem fazendo diferença na saúde e desenvolvimento dos nossos filhos, além de ganharmos todo o uniforme pela instituição, e tudo isso será perdido, sendo que o convênio pago para a instituição é no valor de R$ 5.000, que é pago aluguel e natação. Segundo a ex-presidente, nos contou que antes o aluguel era de R$ 2.800,
e que foi até o prefeito Nilton pedir aumento do convênio para poder acrescentar as atividades da natação para os autistas, ressaltando suas grandes importâncias para o desenvolvimento e, com muito custo, só conseguiu o aumento do convênio para 5 mil por conta de sua justificativa de uso. 11. Aumento desproporcional do aluguel. O custo de aluguel da nova sede aumentou para R$ 4.800 ao mês, em comparação aos R$ 1.916 da sede anterior, pago com convênio da Secretaria de Saúde. Não houve aplicação clara sobre o impacto desse aumento e se houve desvio da aplicação dos recursos do convênio. A única coisa que alegam sobre a mudança é espaço maior, mas que adianta mudar para um sobrado maior, sendo que não pode ser usado a maior parte dos espaços e for uma falta de segurança e acessibilidade. Além de todas essas questões, é importante destacar que famílias já tentaram demonstrar insatisfação e questionar situações recorrentes, mas a nova gestão e colaboradores têm agido com grosseria e intimidação. Muitas vezes, a presidente e a diretoria justificam seus atos afirmados que são voluntárias. No entanto, ao se propor a cuidar e zelar por uma instituição, é obrigação de qualquer gestão cumprir suas responsabilidades com excelência e respeito. Durante desses fatos, solicito providências imediatas dos senhores vereadores para que fiscalizem a gestão dos recursos públicos destinados à Mar. Verifique se há irregularidades na aplicação das verbas e no cumprimento do convênio com a Secretaria de Saúde. Garanto que o direito das pessoas autistas sejam respeitado e a manutenção de um ambiente acessível e inclusivo. A Mar tem um papel fundamental na nossa comunidade e é inaceitável que sua gestão atual prejudique tanto as famílias quanto os próprios assistidos. Contamos com o apoio e a intervenção dos vereadores para solucionar as questões e assegurar o bem-estar de todos que dependem desse serviço. Somente, senhor presidente, precisa falar o nome, não. Tem que falar o nome. Atenciosamente, Cristiane Jennifer Silva. Estaremos lendo agora o ofício 093 de 2024. O exímio senhor Heitor Pereira Sansão, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Registro. Assunto: esclarecimento sobre funcionamento da Mar. Prezado senhor, em resposta ao contido no ofício número 351 de 2024, SL, estamos encaminhando esclarecimentos sobre os questionamentos da denúncia. Segue anexo, relatório, fotográfico e comprovantes. Solicitamos que a resposta seja lida na íntegra durante a sessão. Sem mais, para o momento, contamos com a vossa atenção e aproveitamos para renovar os nossos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Ana Paula Coutinho Xavier, presidente da Mar. Em resposta ao contido no ofício 351 de 2024, estamos encaminhando esclarecimento conforme solicitado. 1. Falta de acessibilidade. Informamos que todas as atividades com as crianças são realizadas no piso térreo e que o local passou por inspeção do setor responsável da Prefeitura em 2/10 de 2024. Durante esta vistoria, foi solicitada a adequação da porta de um dos banheiros, além de recomendações sobre a rampa de acesso na entrada. Ressaltamos que essas adequações não poderiam ser realizadas antes das devidas orientações do setor responsável. Agora, com as orientações em mãos, estamos obtendo orçamentos de profissionais qualificados para executar o serviço solicitado. 2. Segurança. O que estão lendo aqui são as respostas. Sobre os degraus e escada, informamos que todas as atividades com as crianças ocorrem no térreo. Um portão será instalado no início da escada para garantir maior segurança. A rede de proteção foi instalada por um profissional contratado.
conforme comprovado pelo recibo e comprovante de pagamentos anexados. A rede de proteção passou por inspeção tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Prefeitura para emissão dos alvarás. A foto mencionada na denúncia refere-se a uma colaboradora isolando uma escada que ninguém tem acesso. Nos locais onde as crianças realizam as atividades, em grupo e na sala de taekwondo, não foi necessário instalar a rede de proteção, visto que essas áreas ficam no térreo. As orientações sobre a instalação da rede foram dadas pela engenheira que nos auxiliou para a emissão dos alvarás, de acordo com a legislação vigente. Em relação aos aparelhos de ar-condicionado, eles estão na instituição acomodados em local seguro para não danificar e serem instalados assim que houver recursos disponíveis. No entanto, não podemos utilizar recursos públicos para a sua instalação e manutenção, e com os nossos recursos próprios, temos outras prioridades no momento. Vale lembrar que em 2023 os aparelhos foram desinstalados, ficando sem uso durante 3 meses no período de maior calor na gestão anterior, e ninguém encaminhou denúncias sobre isso. Quanto ao episódio relatado sobre a criança que fugiu, informamos que a criança tem histórico de tentativas de fuga. Inclusive, em outras ocasiões, na sede anterior, fugiu em direção à avenida. Sempre que ele participa das atividades, a porta permanece fechada. No dia mencionado, a voluntária Raquel rapidamente foi atrás da criança e a trouxe de volta. Reforçamos que os pais e responsáveis permanecem na instituição durante o período das atividades, garantindo que cada um cuide de seu próprio filho. Terceiro, mesinha digital inativa. Uma das mesinhas digitais está inativa desde dezembro de 2023, quando a antiga gestão solicitou reparo ainda dentro do período de garantia. No entanto, após conversas com a empresa responsável, foi informado que os custos de envio e frete seriam de responsabilidade da instituição, o que se mostrou inviável devido ao valor elevado. A outra mesinha está em uso na recepção, conforme demonstrado na foto anexo. Quarto, deterioração do jardim sensorial. O jardim sensorial foi um projeto financiado com recurso do Tribunal de Justiça, no valor de R$ 11.565,27. No entanto, durante a elaboração do projeto, não foi prevista a contratação de um profissional para a sua manutenção, o que é essencial, dado o grande número de espécies de plantas presente. Atualmente, os colaboradores da instituição, sem treinamento específico, cuidam do jardim da melhor forma possível. Desde a nossa mudança, tentamos várias vezes contatar os responsáveis pela montagem do jardim para obter orientações sobre cuidados e manutenção, mas sem sucesso. As pessoas que montaram o jardim atuaram de forma voluntária, porém, as plantas foram compradas de uma empresa pertencente a uma dessas pessoas e acreditamos que não custaria nada fornecer as orientações solicitadas. Em relação à alegação de que o jardim está deteriorado, como mostram as fotos anexas, o estado do jardim não pode ser descrito como tal, apesar da falta de experiência dos colaboradores na sua manutenção. Com relação à retirada de alguns objetos do jardim, esclarecemos que uma das peças removidas foi uma bacia com bolinhas de gude, pois houve um incidente em que uma criança foi fragada com uma bolinha de gude na boca. Da mesma forma, uma bacia com grama foi retirada após uma criança tentar ingerir a grama. Essas medidas foram tomadas para garantir a segurança das crianças que frequentam o local. Vale ressaltar que a instituição não possui um profissional especializado para atividade no jardim sensorial e, conforme o Estatuto Social da MAR, a responsabilidade por cada criança é da própria família, sendo a entidade isenta de responsabilidade diretas sobre qualquer criança. 5. Ausência do auxiliar administrativo. Sobre a alegação de que uma colaboradora teria saído durante o horário de trabalho para atender uma solicitação via aplicativo de transporte, informamos que, após a verificação do histórico de corridas, não foi constatada nenhuma atividade no período de trabalho dela, que é das 8 às 12 e das 14 às 18. O comprovante de histórico de corridas estão anexados para consulta. 6. Atividades mal estruturadas.
O serviço prestado pela MAR está tipificado e dentro da política de assistência social. Atualmente, contamos com grupos de fortalecimento de vínculos, nos quais 2 orientadoras sociais elaboram e implementam atividades socioeducativas organizadas por faixa etária. Cabe destacar que, juntamente com as prestações de contas, enviamos relatórios detalhados das atividades realizadas, incluindo registros fotográficos. Recebemos visitas regulares de monitoramento por parte das equipes da assistência social e da saúde, que fiscalizam os serviços executados. Importa ainda esclarecer que nenhuma criança ou adolescente é excluído das atividades. No entanto, temos autistas não verbais, para os quais a comunicação durante certas atividades ocorre de forma diferenciada. Nesses casos, utilizamos ferramentas como desenhos e massinhas, que permitem que esses participantes se expressem e acompanhem as atividades de maneira adequada. Como exemplo, o grupo de adolescentes está atualmente desenvolvendo um podcast, e os adolescentes não verbais contribuíram para a escolha do nome do projeto, por meio de desenhos e modelagens com massinhas. 7. Lanches insuficientes. O grupo atendido aumentaram de 23 para 56 crianças e adolescentes. A prática de cortar os pães de forma em 4 partes não se trata de racionamento, mas sim de uma medida adotada pela equipe para facilitar o consumo pelas crianças. Sempre preparamos quantidades extras para garantir que todas as crianças presentes na instituição, incluindo irmãos que as acompanham, tenham o suficiente. Em alguns casos, até as mães, quando presentes, também participam das refeições. Cabe ressaltar que os lanches para os grupos, que duram cerca de 1 hora, estão previstos nos planos de trabalho. Entretanto, para o taekwondo, não estão, porque se trata de uma atividade de 20 minutos. Mesmo assim, o lanche é ofertado às crianças nos dias de taekwondo. 8. Falta de apoio à família. Sobre este item, deixamos claro que a assistência social não preside a instituição e que as atribuições e competências dos profissionais de serviço social sejam aquelas realizadas na política de assistência social ou em outro espaço socio-ocupacional. São orientados e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados tanto pelos profissionais quanto pelas instituições empregadoras. No que se refere aos direitos dos assistentes sociais, no artigo 2º do Código de Ética, assegura, artigo 2, constitui direitos dos assistentes social. A garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código. B. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. C. Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. D. Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. E. Desagravo público por ofensa que atinge a sua honra profissional. F. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios deste Código. G. Pronunciamento em matérias de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. H. Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. E liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. No que se refere aos deveres profissionais, no artigo 3º estabelece, artigo 3º, são deveres dos assistentes social desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor, utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. C. Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura e cerceamento da liberdade,
o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. D. Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Portanto, a assistência social realiza seu trabalho pautado na lei que regulamenta a profissão, no Código de Ética Profissional e dentro das suas atribuições. As famílias responsáveis ou cuidadores são acolhidos, orientados e encaminhados conforme a demanda apresentada. A profissional não pode tomar a frente e resolver assuntos que são de responsabilidade exclusivamente da família. Ressalto que a profissional participa dos conselhos municipais, de reuniões da rede para discussão de casos e de reuniões e comissões sobre assuntos relacionados à causa. 9. Interrupção de neuropediatra. Informamos que a instituição não dispõe de recursos destinados exclusivamente ao pagamento de consultas com neuropediatra. O que ocorre desde gestões anteriores é que, quando há recursos próprios disponíveis, algumas consultas são pagas para a família em situação de extrema vulnerabilidade social. Anualmente, recebemos o valor de 5.000 da Associação Banespiana de Assistência Social, ABAS, recursos que podem ser utilizados para diversas despesas da instituição, sem destinação específica. Esse montante pode ser utilizado em documentos, despesas mensais, lanches, entre outros. Ressaltamos que, para recebermos esse recurso anualmente, encaminhamos vários documentos, inclusive balanço anual das contas. Como a atual gestão assumiu a instituição com apenas R$ 108 em caixa, o valor recebido foi utilizado para cobrir despesas essenciais, uma explicação que já foi devidamente apresentada à denunciante. Embora não dispormos de recursos para custear diretamente as consultas, mantemos uma parceria com o Dr. Alfredo, permitindo que as famílias sejam encaminhadas para as consultas com desconto. Ressaltamos que somente no mês de setembro encaminhamos 7 crianças para a consulta através dessa parceria. 10. Encerramento da natação. Em relação ao encerramento das aulas de natação, esclarecemos que o convênio com a Secretaria Municipal de Saúde foi firmado em setembro de 2022, com o objetivo de custear o pagamento do aluguel, conforme estabelecido no plano de trabalho que está disponível nos arquivos da instituição. Em abril de 2023, os recursos que a instituição possuía para remunerar os profissionais, assistente social, auxiliar administrativo acabaram. A auxiliar administrativo foi dispensada e a assistente social passou a ser remunerada com recurso próprio, porém com redução salarial. Iniciou-se uma conversa com o senhor prefeito e o mesmo autorizou o aumento do valor do convênio com a Secretaria de Saúde para cobrir o pagamento da assistência social. No entanto, foi sempre claro que o convênio tinha como principal objetivo o pagamento do aluguel conforme descrito no plano de trabalho. Em janeiro de 2024, como a instituição passou a contar com recursos específicos para recursos humanos, proveniente de uma emenda parlamentar, a ex-presidente decidiu destinar parte do valor excedente do convênio de aluguel para ofertar aulas de natação, atendendo 21 crianças. Contudo, é importante destacar que o valor do convênio original não foi aumentado para incluir a natação. Realizamos uma reunião com as mães das crianças que participam das aulas de natação, das quais apenas 6, de um total de 21, compareceram. A denunciante, inclusive, não esteve presente nesta, nem em outras reuniões, mas sempre é informada sobre os assuntos discutidos. Então, estamos em busca de novos recursos para dar continuidade ao projeto de natação, mas a nossa intenção é atender todas as crianças e não apenas uma minoria. Se lutamos contra a exclusão, não podemos escolher quais crianças são mais merecedoras do que a outra. 11. Aumento desproporcional do aluguel. Em relação a este item, esclarecemos que os valores mencionados pela denunciante são incorretos. O aluguel anterior era de 2016. A mudança de sede ocorreu devido à falta de espaço adequado. A sala sensorial teve que ser desmontada e transferida para um dos banheiros. O auxiliar administrativo realizava seus trabalhos na recepção e as atividades dos grupos aconteciam na cozinha e no jardim sensorial. Além de que a entidade foi contemplada com uma emenda parlamentar para uma sala de música e não tinha espaço
para implantar. Ressaltamos que o interesse em mudar de local já existia desde a gestão anterior, embora a tentativa não tenha sido bem sucedida. A denunciante, inclusive, fazia parte da diretoria naquela época e está ciente dessa situação. A nova sede, que encontramos por R$ 4.588,75, valor já incluindo o IPTU, oferece um espaço amplo e está localizado próximo ao CAPS, onde a maioria das crianças realizam as terapias e, posteriormente, participam dos grupos da AMAR, facilitando assim a locomoção para as famílias. Cabe ressaltar que a mudança foi solicitada autorização para o prefeito e diretor de saúde. O prefeito visitou o espaço com o chefe de governo e um engenheiro antes de assinar e autorizar a solicitação de mudança de endereço. Quanto à acusação de desvio de recursos, esclarecemos que todos os recursos recebidos a título de termo de colaboração e fomento estão submetidos à legislação específica e as contas são prestadas mensal e anualmente. Além disso, a aplicação de recursos estão sujeitos à auditoria da Controladoria Geral do Município, CGM, que, com base na Lei 13.019 de 2004 e demais documentos legais correlatados, realiza análise e emite pareceres de aplicação desses recursos. Trata-se de uma acusação gravíssima que deve ser devidamente comprovada pela denunciante. Em relação à utilização dos espaços, informamos que todos estão em uso, com exceção das crianças que permanecem no piso térreo, onde são realizadas as atividades adequadas a elas. Quanto à suposta insatisfação das famílias, não temos conhecimento de reclamações. Pelo contrário, a maioria das famílias tem feito elogios ao novo espaço e ao trabalho desenvolvido. Observamos que a denunciante passou a levantar questões somente após a dispensa de sua mãe, que prestava serviços como auxiliar de limpeza. A dispensa ocorreu, pois o contrato firmado de 6 meses havia sido encerrado. Ressaltamos que a mãe da denunciante trabalhou e recebeu 5 meses com sua filha fazendo parte da diretoria. E, conforme a legislação, não seria permitido que a mãe da denunciante recebesse recursos públicos enquanto a filha fazia parte da diretoria. Informamos que a diretoria está sempre aberta ao diálogo com todos os interessados. No entanto, como se trata de um trabalho voluntário, seus membros possuem compromissos pessoais e não estão disponíveis na instituição em tempo integral. Para atendimento diário, contamos com os nossos colaboradores, como ocorre em qualquer outra instituição. Por fim, informamos que recebemos a visita da juíza da infância, doutora Bárbara Donádio Antunes Chinem, do defensor público Andrew Toshio Ayama e assistente social e psicóloga da defensoria. Segue em anexo declaração da juíza da infância. Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Registro 20 de outubro de 2024. Assina Ana Paula Coutinho Xavier, presidente, e Gabriele Rosa Vassão, assistente social. Achamos interessante que fosse feita a leitura, tanto da denúncia como das respostas. Como a gente recebeu a resposta hoje, a gente gostaria muito de mostrar as fotos que a entidade enviou junto com a resposta aqui no telão, mas a mesa diretora vai colocar amanhã no portal da casa tanto a denúncia quanto a resposta e as fotos, tá? Então vai estar à disposição da população em geral. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2024, que altere e acresce dispositivos na Lei Orgânica do Município de Registro e das outras providências. Autoria do Executivo Municipal em redação final. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem? A ordem da leitura, só para que seja incluído o pedido de regime de urgência do PL 2210/2024. Ok. Está assinado por 9 vereadores aí. Recebemos aqui um pedido de regime de urgência
elaborado pelo vereador Fábio Tatu, com assinatura de 9 vereadores, colocando o projeto de lei 2110/2024 em pauta. Projeto de Lei 2210 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e das outras providências. Autor Executivo Municipal. Coloco em discussão o pedido de regimento de urgência. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Só para deixar aqui claro, primeira vez que esse projeto entrou aqui na casa, nós não tínhamos o conhecimento à íntegra do qual era o teor. Eu mesmo fui um dos que me levantei para ser contra, né, num primeiro momento, porque não sabia qual seria a origem dos recursos, como seria feito o procedimento. O diretor de Meio Ambiente veio aqui na sessão, à época, e nós aqui na sessão nos comprometemos que faríamos a derrubada daquele projeto, e depois, ele vindo explicar, trazendo a equipe aqui, nós também faríamos o esforço necessário para que o projeto fosse aprovado. O diretor Gugu está aqui na sessão, ele cumpriu com o que foi acordado aqui, a equipe esteve aqui na Câmara durante uma reunião de comissões, foi montado todos os equipamentos que seriam adquiridos com esse projeto. É um projeto apresentado a um programa estadual, o FEIDRO. Então, assim, qual é a possibilidade hoje? Por que esse projeto está em regime de urgência? Porque todos os prazos para a apresentação da documentação necessária para ser incluído e receber o convênio já expiraram. Então, hoje é o limite. Se não conseguir aprovar esse projeto hoje, o município vai perder o recurso. É simples assim, não haverá custo para o município e, não aprovando essa autorização do crédito suplementar, da abertura de ficha, da dotação, o município perde a chance de receber esse convênio. Então, todas as explicações técnicas foram feitas e agora sim existe uma segurança para a gente votar a aprovação dessa dotação orçamentária. Continua em discussão. Palavras, presidente. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Dito Castro. Como disse o vereador Fábio, a princípio, né, assim como o projeto deu entrada nessa Câmara alguns meses atrás, também a gente pensou, né, até no valor, mas depois ouvindo o Gugu, né, e é um recurso do governo do Estado, inclusive a contrapartida também é outro convênio do governo do Estado, então não havendo nenhum prejuízo para o município, eu também estarei votando a favor. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloque em votação pedido de regime de urgência para que seja colocado em pauta o projeto de lei 2210/2024. Não havendo vereadores, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 89 de 2024, que dispõe sobre a criação da Zona de Desenvolvimento Sustentável no município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de Lei número 2171 de 2024, que altera dispositivos da Lei número 1417 de 2014, que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes urbanos nos municípios de Registro, de autoria do Executivo Municipal em redação final. Projeto de Lei 2194 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e das outras providências de autoria do Executivo Municipal, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Projeto de Lei número 2199 de 2024, que dispõe sobre a denominação de via pública, conforme especifica, de autoria do Executivo Municipal, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Projeto de Resolução número 07 de 2024, que dispõe sobre a criação do Grupo Permanente de Trabalho sobre o Transtorno do Espectro Autista e outros transtornos, GT e TEA, no âmbito da Câmara Municipal de Registro e das outras providências,
de autoria do Executivo Municipal. Pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Moção de aplauso número 86 de 2024, de autoria do senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, a EMEB Pingo de Gente, na pessoa da diretora, senhora Rosângela Pinheiro Leandro, e da coordenadora, senhora Júlia Gabriela Monteiro Gato, aos professores e funcionários pela excelente pontuação obtida no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que passou de 5,4 para 7,2. Moção de aplauso número 87, 2024, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao atleta da Escola Municipal de Judô Mário Sakai, Polo Mário Covas, Fabiano Teixeira de Lara, participante do Campeonato Paulista de Judô, divisão aspirante, fase final, categoria sub-18 na categoria ligeiro, que conquistou a medalha de bronze após 5 lutas, única medalha da cidade de Registro nesta modalidade. Projeto de Lei 2210/2024, projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2024, projeto de Lei Complementar 89/2024, projeto de Lei 2171/2024, projeto de Lei 2194/2024, projeto de Lei 2199/2024, projeto de Resolução 07/2024 e moções de aplauso 86, 87/2024, encaminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e público presente. Não há vereador inscrito. Não havendo vereadores inscritos, encaminho a sessão para a ordem do dia. Pela ordem, vereador Gerson. Poderia pedir para que pudéssemos votar as moções primeiro? Sim. Obrigado. Aceito. Posso pedir a questão de ordem também? Exceto por uma necessidade de cumprimento daquilo que já foi feito, eu queria pedir que fosse feito votação em bloco, depois das moções, do Projeto de Lei Complementar 89, 2024, Projeto de Lei 2171, 2024, Projeto de Lei 2194, 2024, Projeto de Lei 2199, 2024, Projeto de Resolução 07, 2024 e o Projeto 2210, de 2024. Justifico o pedido de votação em bloco, porque são todos projetos de redação final. Tem a resolução que já foi discutida aqui e também o projeto de lei que está no regime de urgência, que eu já expliquei aqui, a não ser que haja alguma objeção. Os demais projetos, todos em bloco. Eu só separei a proposta de emenda à lei orgânica, porque na proposta de emenda à lei orgânica eu vou fazer o pedido de abstenção, conforme já fiz nas 2 sessões anteriores. Conversando com a Secretaria Legislativa aqui, vereador Fábio, a gente não consegue colocar todos em bloco porque os quórums são diferentes. Então, a gente não. Ok, então acho que... Os possíveis em bloco facilitaria a sessão. Ok, a gente consegue fazer 2 blocos. Tá. Seriam 3 blocos. Eu acho que seria até melhor a gente votar eles um a um. Retiro o meu pedido, então. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Tito Castro. Presente. Vereador Fábio Tatu. Presente. Vereador Francisco das Neves. Vereador Gerson Teixeira. Presente. Vereador Heitor Sansão. Presente. Vereador Inês Satil Koyama Kavamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto. Presente. Vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino. Vereador Renato Souza Machado, ausente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Vander Lopes Pedroso. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Iniciando a pedido do vereador Gerson pelas moções. Moção de aplauso número 86 de 2024, de autoria do senhor vereador Gerson Teixeira Silvério,
a EMEB Pingo de Gente, na pessoa da diretora senhora Rosângela Pinheiro Leandro, da coordenadora senhora Júlia Gabriela Monteiro Gato, aos professores e funcionários pela excelente pontuação obtida no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que passou de 5,4 para 7,2. Coloco em discussão moção de aplauso 86/2024. Com a palavra, excelentíssimo vereador Gerson Teixeira. Nobre presidente, queria pedir que trocasse meu tempo de fala para a diretora Rosângela pudesse exclamar aqui para nós. Por favor. Concedido o tempo de fala, você pode recebê-la. Tome o espaço. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa, secretário, os nobres vereadores. Agradeço a moção de aplauso na pessoa do vereador Gerson, que esteve na nossa escola, viu todos os projetos que temos lá. Temos projetos de reciclagem, temos projetos de horta, temos projetos de xadrez, temos projetos de leitura, geloteca, que a gente fez no pátio para as crianças, e fora outras situações que nós temos. Eu quero que os professores da minha escola se levantem ali, a Rosani, a Fabi. Temos mais professores lá fora, que vieram também fazer parte, prestigiar esse momento. O nosso secretário-diretor-geral, Luciano, também, agradecê-lo e dizer que a educação ela não é feita pelo diretor de escola, ela é feita por uma equipe. E eu estou com essa equipe fechada comigo já há mais de 5 anos, então a gente conseguiu fazer uma linha de trabalho e chegar de 5,4 a 7,2. Quem trabalha com educação, os diretores que podem nos ver, sabem como é difícil você manter um IDEB, e muito mais difícil quando nós evoluímos da forma que nós evoluímos aí, 1,8. Então, eu quero agradecer a professora Andréia, quero agradecer a professora Fabi, a Rosani. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente o nome dos professores da minha escola. Quero agradecer a professora Ana Paula Gonçalves, Ana Paula da Silva, Andréia Aparecida Marcos, Andréia de Freitas, que está aqui, Andréia dos Santos Alves, professora Berenice, que esteve conosco ano passado, nosso supervisor de ensino, Denis Itoshi Genovese, que não pôde estar aqui hoje, a Denise Gonçalves, nossa professora de jardim, Eliana, Cristina, que é professora que nós aposentamos este ano, Fabiana Dirce, Giovanni, que esteve conosco ano passado, professora Gisele, que acabou de aposentar também conosco, Ivanete, que é a nossa professora do atendimento educacional especializado, professora Josiane, que esteve conosco, nossa super cor de lindinha, Júlia Gabriela, Lucimara Machado Tognin, Marcos Rodrigues Marques, Regiane dos Santos, Renata Francisca, Renato, que é nosso professor de Educação Física, que esse ano fez a nossa escola ganhar pela 3ª vez o futsal feminino no SEMPA, Rosani, que está ali, Rosimeire da Silva e Tatiana Micene Bruno, que também não pôde estar aqui. E agradecer a pessoa do professor Luciano, do diretor-geral que está aqui. Nós tivemos apoio da Secretaria Municipal de Educação, com o que foi possível, né, Luciano? E a escola também recebeu verbas do governo federal, onde nós fizemos investimentos no Cantinho da Leitura, fizemos investimentos nas salas de aula, e os professores estão aqui para comprovar todo o material que foi adquirido, inclusive material de custeio para as escolas. E agradecer vocês, dizer que a escola está aberta para visita. Temos alunos nossos que são atendidos, inclusive, pela Mar, que está aqui representada ali na pessoa da presidente. E a escola é feita de parcerias. Tá? Nós não trabalhamos sozinhos, nós não conseguimos. Eu quero agradecer a comunidade, que não está aqui, mas quem estiver nos vendo. Nós temos pais maravilhosos que participam
são ativos, cobram da escola um posicionamento, mas também estão ali para o que der e vier. Então, nós temos que agradecer, sim, os professores, agradecer os funcionários e agradecer a comunidade. Agradecer ao vereador Tatu, que já esteve várias vezes lá conosco, levando, inclusive, demandas também de pais, questionamentos, e a gente tem disponibilizado respostas. O vereador Gerson, que esteve lá conosco esses dias, né, e conheceu, tomou um café lá. Nós estávamos aqui, ele estava lá na escola. Mas vocês estão todos convidados, tá bom? Agradeço de coração, porque reconhecimento de trabalho é uma coisa que move a educação. Muitas vezes a gente recebe tanta paulada, né? Mas receber uma moção de aplauso é sem palavras. Muito obrigado, vereador Gerson. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todos. Obrigada. A gente que agradece, diretora. Parabéns mesmo. Continua a discussão? Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade e ofício conforme requerido. Pode, claro. Tudo junto e misturado. Próxima moção. Moção de aplauso 87. Vereadora Sandra Kennedy. Moção de aplauso número 87, 2024, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao atleta da Escola Municipal de Judô, Mauro Sakai, Polo Mauro Covas, Fabiano Teixeira de Lara, participante do Campeonato Paulista de Judô, divisão aspirante, fase final, categoria sub-18, na categoria ligeiro, que conquistou a medalha de bronze, após 5 lutas, única medalha da cidade de Registro nessa modalidade. Coloco em discussão, moção de aplauso 87/2024, com a palavra a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Boa noite, senhor presidente. Queria convidar os atletas para entrarem aqui no nosso plenário e, rapidamente, usar a palavra para seguir aqui a sugestão dada pelo meu colega vereador Gerson, de dividir, se o senhor me permitir, a palavra com a Sansei Kaori. Mais uma vez, essa casa... Tem impressão que está baixa ou está bem? Tá bom? Tá bom? Esperar só os atletas chegarem, porque são a vocês que nós estamos hoje aqui homenageando, na pessoa do atleta
Fabiano Teixeira de Lara, que eu queria que ficasse de pé, por favor, para que os colegas o conhecessem. E logo mais, quando a Kaori for usar a palavra, que vou convidá-la, convidar o atleta para estar aqui com a gente, também para aqueles que estiverem acompanhando pelas redes sociais possam conhecer. O motivo da nossa singela homenagem, mais uma vez, à Escolinha Municipal, é porque tivemos uma grande vitória, através do Fabiano, conquistando a medalha no estadual, na categoria de sub-18. Isso que eu queria lembrar, da categoria ligeiro, sub-18, na fase final, a medalha conquistada de bronze depois de 5 lutas. Queria parabenizar muito, Fabiano, em teu nome, cada atleta aqui presente. Dizer a vocês que vocês são gigantes, que vocês nos orgulham muito, a nossa cidade, porque é uma escola municipal e a gente sabe o quanto que vocês se dedicam. O Fabiano me contou que está desde 2023 e já trazendo medalha do estadual. São a maioria aqui da escola Laí Correia, talvez vocês possam contar um pouquinho mais de detalhe, por isso eu encerro por aqui, dizendo que é uma homenagem singela, mas quer trazer para a cidade de Registro, sempre que possível, os destaques em várias áreas. Eu acho que essa casa tem cumprido esse papel. E o meu papel agora é, mais uma vez, parabenizar o esporte, o judô e a escola municipal, que a gente tanto se orgulha. Já deve estar completando 13 anos, 12 anos, 13 anos, que me permitam lembrar, mas foi fundada quando fui prefeita dessa cidade, que é a primeira iniciativa de descentralizar, de levar o judô para os bairros, ou de levar o esporte para o bairro, nesse caso, o judô para os bairros. E hoje já tem quantos núcleos, Kaori? 5 núcleos, né? Por isso, senhor presidente, eu encerro aqui pedindo aos colegas, acho que nós vamos votar primeiro antes de chamar, né? Que nos acompanhem nessa homenagem ao Fabiano, pela conquista da medalha no estadual de judô. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficício conforme requerido. Podemos, por favor, dar a palavra para os dois, Sim. rapidamente? Sim. Por favor, Sansei Kaori e Fabiano, venham até aqui para dar uma palavrinha para quem nos acompanha, seja aqui no plenário, seja de casa. Consigo. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos pela menção, em especial à vereadora Sandra, pelo reconhecimento. Não é fácil. Dentre 27 melhores do Estado... Calma. Tá nervoso, desculpa. Calma. Vou ler sério. Não é fácil. Dentre 27 melhores do Estado, na minha categoria, me sagrei o trecho... Caramba. Fala com essas palavras. Mano... Se você trouxe uma medalha, falar é fichinha. Tá, eu tô nervoso, desculpa. Me sagrei o terceiro melhor. Agradecer à diretoria de esporte da pessoa do Júnior Shimabukuro, por sempre nos apoiar da maneira que consegue, sempre nos ouvir de uma forma que há muito tempo não acontecia. Sonho todos nós temos, e essa medalha foi quase a realização do sonho. Queria a lógica dourada, mas bati na trave. Agradecer a Sensei Kaori por abraçar os nossos sonhos e fazer que saibamos que o céu é o limite para nós sempre, caminhando juntos, seja dentro ou fora do tatame. Que a nova gestão que entrará em 2025 mantenha o nosso sonho, mantenha o nosso esporte com o diálogo franco e aberto que temos. Hoje somos mais de 250 praticantes, unidos um por todos e todos por um. Que todos saibam que não é fácil treinar, ir bem na escola, pois a CC sempre pede nosso boletim, elogia, dá bronca, enfim. Hoje a escola de judô Mauro Sakai, ou como nós chamamos, os filhos da Kaori, já nós somos notados. E como a Sensei
fala temos que ter um comportamento de pessoas de bem. Nosso objetivo não é só a aula, somos uma família e assim queremos permanecer. Que Deus abençoe a todos e possamos evoluir a cada dia mais que passa. O apoio dos nobres desta casa. É isso, obrigado a todos. Agora é sua vez. Sua vez. Vou tentar, não preparei nada. Meu Deus. Boa noite a todos. Queria agradecer a homenagem da Sandra, né, para o nosso atleta Fabiano. Agradecer também a nossa Secretaria de Esporte, né, porque, como a maioria dos meus alunos sabem, né, na gestão anterior a gente não ia para campeonato nenhum, a gente pedia, vamos fazer um evento, vamos fazer a troca de faixa. Não dá. Então, só tenho a agradecer ao Júnior, né, por tudo que as crianças têm vivido esse ano. Infelizmente, não sei o que vai acontecer com a gente ano que vem, né? Eu torço para a gestão do ano que vem manter o trabalho que a gente tem feito, porque tem muito ainda para se fazer, né? E espero poder continuar levando essas crianças a realizar os sonhos através do esporte. Muito obrigada. Parabéns. Senhor presidente, me permita um segundinho chamar uma pequena atleta, a Luísa Sayuri, falei certo? Caneco Araújo da Silva. Esta pequena, eu não sei muito sobre meeting de judô, mas soube que é uma das mais tradicionais disputas, não é isso? E foi selecionada para o meeting de Santa Catarina, essa pequena aqui. Por isso eu chamo para participar aqui com a gente. Não precisa falar, não, querida. Vamos só fazer a foto lá. Se quiser falar, pode falar. Você quer falar alguma coisa? Não? Então, para dar o destaque necessário, porque eu aprendi agora, recentemente, não sabia o que era um meeting de judô. Eu estou certa em dizer que é uma das mais tradicionais competições. E essa pequena foi selecionada para ir para Santa Catarina. Então, queria pedir uma salva de palmas também aqui no plenário para você. Vamos fazer uma foto ali no meio? No meio que eu vou pegar a... Ela está vendendo uma rifinha aí. Aqui. Posso pedir licença para ti, Elaine, por favor? A Elaine quer, venha, por favor, você tem que estar nessa foto. Essa aí é militante do judô, não é isso? Você chama de foto? Não, é titia. Titia. Tem alguém mais que eu vou deixar? Quem mais? Por favor, papai e mamãe, venham cá. Não sabia que vocês não participam. Com certeza, pai e mãe que dá todo o suporte aí. Quero ver levantar tatu agora desse chão, hein? Roberto, eu pego uma andaime lá e eu sumo em cima dele. Isso aí, bonito. Os primeiros socorros, a doutora Inês já faz.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2024, que altera e acresce dispositivos da Lei Orgânica do Município de Registro e das outras providências de autoria do Executivo Municipal em redação final. Coloco em discussão projeto... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Duas questões de ordem. A primeira, que eu, conforme eu disse anteriormente, eu preciso me abster nessa votação. E a segunda, que eu acho que, como é uma votação qualificada, é importante que todos os vereadores estejam presentes aqui. Primeira, que eu vou me abster. Ok. E como é uma votação qualificada, é importante que estejam todos os vereadores. O vereador Fábio Tatu vai se abster da votação. Precisamos aqui, acho, de todos no plenário para... Só para deixar claro, tem um pessoal presente aqui, o motivo da minha abstenção, mais uma vez, esse projeto é uma alteração da lei orgânica que fala diretamente sobre a atuação do vice-prefeito. Como eu já me abstive na condição de candidato a vice-prefeito, eu também vou me abster agora na condição de vice-prefeito eleito. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção da respectiva emenda de lei orgânica. Projeto de Lei Complementar número 89 de 2024, que dispõe sobre a criação da Zona de Desenvolvimento Sustentável no município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Coloco em discussão projeto de lei complementar 89/2024. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Senhor presidente, embora em redação final, portanto, não há que discutir o mérito, eu acho muito importante deixar registrado o avanço que nós tivemos na votação desse projeto de lei. Extraordinário. Nós recuperamos o mínimo de urbanismo que se podia pensar de novos loteamentos. Se queria propor, com uma emenda apresentada ao plano diretor, calçadas de 1,5 m. Calçada de 1,5 m é mais estreita do que essa aqui da frente da Câmara, como eu gosto de... Já fiz essa comparação na sessão passada. Recuperamos, e num acordo aqui da casa, mantivemos em 2,20 m, que são calçadas minimamente razoáveis. Se queria propor, para o registro do futuro, calçadas de 1,5 m como calçadas mínimas, mínima obrigatória, dimensão da calçada mínima obrigatória, nos novos loteamentos chamados condomínios de lotes, né, que é aqueles condomínios onde você vende o terreno, não a questão da construção. E recuperamos também, fundamental, recuperamos a obrigatoriedade dos empreendedores doar terreno para construir equipamentos públicos. A emenda desobrigava os empreendedores a doar terreno para construir uma creche, um campo de futebol, uma escola, uma praça, o que quer que seja. Estava na emenda a desobrigação dos loteadores, como é previsto hoje na lei, desobrigava. Então, eu faço questão de deixar esse registro, porque a gente recuperou duas coisas fundamentais num diálogo com os colegas aqui, que foi permitido, foi possível construir esse acordo, e, portanto, recuperamos aquilo. Todo mundo sabe o quanto que é importante ter terreno para construir, né, equipamentos públicos, né, seja eles quais forem. Destaco isso porque, como é importante o consenso, não, mas como é importante a construção de acordos no Legislativo, acho que foi isso que resultou aí o nosso trabalho, e agradeço aos colegas. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Só uma correção em relação à emenda da Lei Orgânica 01/2024. Eu falei aprovado por unanimidade aqui, mas foram 11 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Fábio Tatu. Ok? Projeto de Lei 2171 de 2024, que altera dispositivos da Lei número 1417 de 2014, que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes urbanos no município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final.
Coloco em discussão o projeto de lei 2171/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Declaração de voto, senhor. Declaração de voto, vereadora Sandra Kennedy. Solicitei declaração de voto porque são duas matérias que diz respeito ao IPTU e eu, erroneamente, fiz a defesa do outro projeto na minha fala. Mas como não se trata de mérito, se trata só da redação final, o destaque é o mesmo que eu fiz em relação ao outro projeto, em relação a esse que acabamos de votar. No anterior, o que nós garantimos, o que é fundamental, me dirijo, por exemplo, ao vereador enfermeiro Itamar, aqui presente, que registro deu um passo importante, coordenado pelo vereador Vander, várias instituições, coordenado pela prefeitura, desculpa, mas aqui pela Câmara, o Vander que nos representava, de criar zona de desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, que os terrenos ao longo da SP e os terrenos ao longo da BR, eles têm um regramento próprio para pensar em desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e entre os quais evitar especulação imobiliária. O que isso tem a ver conosco? Com todos nós, sociedade civil. Que todos nós queremos o desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da cidade está ligado ao quê? Também à atração de empresas, à implantação de novos investimentos e a ocupação dos terrenos ao longo dessas rodovias, elas têm que, com esse regramento próprio, um dos objetivos é coibir a especulação imobiliária, ou seja, quem comprar terreno nessas áreas tem que dar destinação a ele, construir os empreendimentos, as quais foram definidas, a natureza pela qual foi definida essa zona de desenvolvimento sustentável. O que ocorreu? Embora tenham feitas todas as audiências públicas coordenadas pela Prefeitura, e nessas audiências públicas previa o IPTU progressivo, ou seja, se você não destinar o terreno para o qual está previsto, você está praticando especulação imobiliária, a Prefeitura poderia, aquilo que veio lá do Executivo, cobrar IPTU progressivo ao longo do tempo, ou seja, aumentar o IPTU se a pessoa não dá a destinação e até desapropriar. O que aconteceu? Foi apresentada uma emenda pela Comissão de Justiça e Redação, tirando a perspectiva de cobrar o IPTU progressivo, portanto, permitindo a especulação imobiliária, permitindo que travasse o desenvolvimento do nosso município de Registro. O que essa casa aqui fez na votação passada, na sessão passada, e agora foi votada aqui em redação final, foi recuperar o princípio, o instituto da cobrança do IPTU progressivo para coibir a especulação imobiliária. Em outras palavras, o que a gente está propondo? Que quem comprar terreno ao longo dessas duas rodovias não fique guardado o terreno esperando especulação, que ele seja destinado ao seu fim social, que é a implantação de investimentos, seja lá que natureza for. Isso parece uma matéria meio complexa, mas ela diz respeito àquilo que todos nós, cidadãos, queremos e cidadãs. Desenvolvimento do nosso município, atração de novas empresas. Se nós não votássemos esse princípio aqui, nós corríamos risco de ficar congelado. Quem comprou terreno fica lá esperando especular para ganhar dinheiro. E é isso que nós evitamos, e foi isso que foi votado aqui, que foi recuperar o princípio da cobrança do IPTU progressivo. Esse é o esclarecimento que eu gostaria de dar. Muito obrigada, senhor presidente. Projeto de Lei 2194 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA LDO e LOA de 2024 e das outras providências de autoria do Executivo Municipal, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2194/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Vereadora Sandra. Não, desculpa. Eu queria falar com o secretário. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 2194 de 2024, ou 2199 de 2024,
que dispõe sobre a denominação de via pública, conforme especifica, de autoria do Executivo Municipal, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2199/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de resolução número 07/2024, que dispõe sobre a criação do Grupo Permanente de Trabalho sobre o transtorno do espectro autista e outros transtornos, GT e TEA, no âmbito da Câmara Municipal de Registro e das outras providências de autoria do Executivo Municipal, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de resolução 07/2024. Não havendo vereadores. Só para explicar um pouquinho? Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Só para deixar aqui, esse projeto é fruto daquela audiência pública que nós fizemos aqui, inclusive é importante que a presença da diretoria da AMAR aqui, que esse projeto foi dos encaminhamentos daquela audiência pública que a gente fez sobre o transtorno do espectro autista, onde participaram aqui a promotoria, a defensoria, e um dos encaminhamentos seria essa criação, que a gente, depois de alguns meses e passado aí toda a fase eleitoral, a gente conseguiu fazer a minuta, né, para cumprir com aquilo que a comissão se incumbiu de fazer, que é criar esse grupo de trabalho permanente. Talvez a gente consiga ainda esse ano nomear para dar início a alguma coisa, mas um grupo de trabalho permanente instituído por essa legislação vai fazer com que os próximos vereadores que aqui assumam também façam as indicações dos novos membros a partir de 2025, e esse trabalho não seja perdido, esse trabalho seja feito, seja continuado e, como o próprio nome diz, seja um trabalho permanente de discussões, de abordagem sobre as políticas públicas relativas ao transtorno do espectro autista e também a pessoa com deficiência, outros transtornos que possam vir ser agregados nesse grupo de trabalho. Continue a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, projeto de resolução 07/2024. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção da respectiva resolução. Projeto de Lei 2210 de 2024 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA LDO ILOA de 2024 e das outras providências. Autor Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2110/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de lei 2210/2024. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. A nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Quero agradecer ao secretário Beto por ter lido todos os requerimentos e vou explicar por que fiz os requerimentos. Inicialmente, quero me dirigir à diretoria e à equipe da AMAR aqui presente, na pessoa da presidenta Ana Paula, de toda a equipe, e acredito que pais, mães também presentes aqui, ou da diretoria. Na verdade, a diretoria já são composta por pais e mães. Cumprimentá-los e parabenizar a condução dada pela mesa e pelos colegas, porque leu aqui a denúncia e, ao mesmo tempo, leu a resposta. Isso é muito importante porque é uma entidade que recebe recursos públicos e, nesta condição, a Câmara de Vereadores e o Poder Público tem
que estar, sim, atento àquilo que possa vir da comunidade, dos pais. E eu mencionei a pessoa denunciante que falaria as questões por escrito à diretoria da MAR e, assim que tivesse a resposta, encaminharia, porque eu não iria, como não fui à vistoria aquele dia, porque não estava com a agenda disponível. E não, digo aqui publicamente, não tem mais por que oficiar, uma vez que vocês responderam com clareza cada um dos temas. Eu, além de parabenizar o processo, eu quero dizer com muita clareza que não cabe a essa Câmara, por certo, cabe ao Executivo, mas cabe a essa Câmara falar sobre. É insustentável as entidades sociais continuarem com tão pouco recurso para programarem as suas ações. Não tem sentido nenhuma entidade social sobreviver de emenda parlamentar por ser ela delimitada a um espaço de tempo, um ano só. Emenda parlamentar é para fazer algo a mais, é para comprar equipamento novo, é para fazer uma benfeitoria e não para custeio, porque é isso que acontece. A entidade mantém as terapias, ou parte delas, com emenda parlamentar, acaba a emenda parlamentar. Claro, se os pais não estiverem atentos, não sei se é o caso da denunciante, vão achar que a entidade está cortando porque quer. Está cortando, obviamente, porque acabou o recurso. Então, eu chamo a atenção para esta questão. Eu já disse, também creio que colegas também disseram, vou me referir 2 vezes ao vereador eleito aqui, mas o ano que vem ele estará aqui, os recursos que as entidades sociais de registro recebem são os mesmos do último ano do meu governo, para o senhor ter ideia. 12 anos atrás não houve reajuste de repasse para as entidades sociais, então, só imaginar a inflação, dá para imaginar a redução que foi. Quando assumi, era 200 e poucos mil reais, nós subimos para 1 milhão e pouco, e ficou nisto. Durante aquele período, de 2009 a 2012, foi um boom, cresceu muito o repasse. Mas 12 anos sem haver repasse. A primeira questão que eu falo é essa. A segunda é para não deixar de falar, embora já esteja conversando com a equipe, o quão é inexplicável a gente conseguir recurso, de novo, de emenda parlamentar, falei umas 3, 4 vezes nesse plenário, do deputado Simão Pedro, para ampliar as terapias no CAPS. Quem é a obrigação de fazer terapia, quem é a obrigação de garantir a assistência é o SUS, e outra medida, a assistência social, quando isso, o SUAS, quando isso tiver a inter-relação, obviamente, que tem determinadas ações da entidade, mas, do ponto de vista da saúde, é do SUS, não é da entidade social. A entidade social, e eu falo isso com tranquilidade, porque sei o que pensa a atual diretoria, que a responsabilidade para garantir assistência é do SUS. E nós temos que continuar cobrando as terapias do CAR, continuar cobrando as terapias do CAPS, porque são promessas, primeiro, conquistadas com a mobilização dos pais, no caso do neuropediatra no CAR, e das terapias no CAR, garantir a sua, enfim, sua execução, a sua ampliação, e, no caso da prefeitura, garantir a execução rápida desse recurso que veio do deputado Simão Pedro, 240 mil reais, não é pouco dinheiro, que desde maio está aí, nós estamos terminando outubro e não foi ainda iniciado. Bom, mas eu tenho pouco tempo nesse momento final, encerrado esse tema da Mari e da questão do autismo e toda essa complexidade que essa casa vem discutindo há bastante tempo, quero entrar no outro tema, que é um verdadeiro escândalo. Escândalo. Eu vou me limitar a essa palavra, escândalo. E quero trazer essa casa para ver quem é que vai se somar e convido a todos para fazer. Peço a quem está no nosso suporte para me ajudar com os números. O que é que eu quero trazer aqui? Por isso pedi todos os requerimentos. Os recursos para a UPA foram aumentados de uma forma que aparentemente são injustificados. Por isso o meu requerimento. Vejam, senhores, em 2019, quando a APAMIR dirigia a entidade, os valores pagos, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram de R$ 9.454.998. APAMIR 2019.
Um contrato menor com menos plantões, ok? Em 2020, em plena pandemia, já objeto da SEI, do qual participamos eu, doutor Inês e o vereador Beto, nós denunciamos, em plena pandemia, mudaram da Pamir para a Visavale, e mudaram da Visavale para o Instituto Mais Saúde. Em plena pandemia, fizeram as mudanças. Esses 2 anos, 2020 e 2021, sendo mais específica, segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, um ano apenas, está sob investigação dos órgãos de controle que foram encaminhados, Polícia Federal, Polícia Estadual, Ministério Público, enfim. Mas vejam, senhores, 2022, então veja, de 9 milhões, ok, tinha pandemia em 2020, então justifica subir para 13 milhões. 2021 tinha pandemia de Covid, ainda assim 10 milhões menos do que 2020. Comparando, acompanhe comigo os números, por gentileza. 2020, pandemia, 13 milhões. 2021, ainda pandemia, 10 milhões. Em 2022, foi declarado o fim da pandemia do Brasil em abril. Ainda assim, o contrato voltou, ainda permaneceu em 13 milhões. Em 2023, sem pandemia, em período normal, sobe para 2016 milhões, desculpa, para 16 milhões 689 mil. Comparem 2019 com 2023, de 9 milhões para 16 milhões. Chegou em 2024, estava seguindo a execução, o nosso mandato sempre acompanhou de perto. Quando chegou em julho, já tinha sido pago, a última linha ali, quem quiser acompanhar, chegou em julho do ano passado, começando o período eleitoral, 13 milhões já tinha sido pago. Metade do ano já tinha sido pago os valores referentes à média de contrato de 2020 ou de 2022, que era de 3 milhões. E metade deste ano já se pagou o valor referente a um ano de contrato referente a outros anos. Em outras palavras, para ser mais sintética, o contrato de repasse para a UPA subiu em 5 anos 100%. De 9 milhões 454, lá em 2019, para 18 milhões 557 em 2024. Portanto, uma diferença maior de 9 milhões. Não é difícil fazer a conta. Dobrou os valores. E nós estamos falando de 5 mil para pagar aluguel para a Mar. E nós estamos falando de 300 mulheres na fila para fazer mamografia. E nós estamos falando de falta de administrativo no PSF para não fazer o trabalho, para que a gente não faça o trabalho administrativo. Nós estamos falando de um aumento de valor de recursos muito grande. Eu não poderia trazer em julho deste ano, começo eleitoral, um debate para abrirmos uma SEI. Ah, Sandra sempre é oposição, vai fazer esse tema. Agora, eu trago, no mínimo aqui, na condição de requerimento de informação, em 15 dias a Prefeitura tem que nos responder, e eu vou trazer, esse caso, o resultado. Do qual é a justificativa para ter ampliado desse tanto. Alguém vai dizer, puxa, mas agora nós temos 4 plantonistas de dia e 3 de noite. Antes nós tínhamos 2. E 1 à noite, eu acho só. Pela liderança, senhor presidente. Tá bem, vamos comparar isso, por favor, a próxima. Se nós formos comparar um dos maiores gastos que tem, que é com plantão, vou pegar só o item plantão. Se pegarmos só o item plantão, em 2019 eram 3 plantonistas de dia e 2 de noite. O que dá 140 plantões de 12 horas por mês, o que daria, se nós calcularmos o valor de hoje, que é R$ 1.250 o plantão de 12 horas, daria 2 milhões. Mesmo subindo, vejam bem, senhores, hoje, 2024, tem uma quantidade de plantões bem maiores. Muito bem, 4 plantonistas de dia e 3 plantonistas de noite, às segundas, terças e quintas. E 3 plantonistas de dia e 3 plantonistas de noite nos outros dias da semana. Ainda assim, os 180 plantões por mês dá 2.646.000. Ou seja, se alguém me disser, mas aumentou muito o atendimento da UPA, ok, aumentou o número de plantões, mas o que significa em valor o aumento de 2019 para 2024? 588. Vamos arredondar? R$ 600 mil.
R$600 mil foi a mudança de custo entre o valor dos plantões, que é um dos valores mais caros, todo mundo sabe disso, do serviço de saúde, 600 mil, comparando, volte, por favor, um pouquinho lá atrás, com 9 milhões da última planilha, que, se você puder voltar, Johnny, que está ali, só anterior, 588 foi a diferença em termos de plantões, para 9 milhões 122, que é a majoração dos contratos. Eu fico hoje por aqui. Por quê? Porque eu estou pedindo, e foi isso que o vereador Beto levantou, qual era o plano de trabalho em 2019, em 2020, 21, 22, o que era para ser feito. Ah, não, tinha pediatra, a gente contratou pediatra, mas no Quinés não está. Ah, tinha dentista, mas a SEI já mostrou que tinha dentista, mas não foi contratado. Ah, mas tinha mais medicamentos. Então tá, então que me prove, nos prove, não é a mim, prove para o município de Registro, para a municipalidade, que Registro, em 5 anos, dobrou os valores gastos para manter a UPA com o plano de trabalho e a prestação de contas que nós solicitamos. O que eu sei na prática, eu sei um pouco, mas o usuário sabe na pele, no dia a dia, é que os serviços não melhoraram nesse período. Isso é que a gente sabe. Na prática, os serviços não melhoraram nesse período. Eu vou deixar para depois que nós tivermos acesso às respostas que nós obtivermos, a gente vai compartilhar com os colegas e aí sim verificar se são justificados os gastos ou que medidas ainda é possível tomar nesta presente legislatura. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Pela liderança, senhor presidente. Pela liderança, professor Aquino. Senhor presidente, eu acho... parabenizar a vereadora pela excelente explanação. Muito boa explanação, né? Bem colocado. Só que a gente sabe o trabalho do UPA. Um atendimento para 200 pacientes, está atendendo 600. Tudo dobra. É lógico que não justifica eu falar aqui, porque não tenho conhecimento. Quero parabenizar o trabalho dela, mas nós vamos trazer aqui todos os gastos, vamos trazer aqui o trabalho de toda a equipe que está lá. Quero parabenizar a equipe, as pessoas que estão executando o trabalho lá, tá? Que é um excelente, é o único lugar que tem um UPA aí 24 horas para atender a população do Vale inteirinho, de todas as cidades, está aqui em Registro. É uma cidade que acolhe todo mundo e é obrigatório. Então, todos lá trabalham, fazem o máximo que podem. E os custos de 5 anos não é fácil, principalmente trabalho de saúde. Trabalho de saúde não é barato. A pessoa que fala para mim que trabalho de saúde é barato, quem custeia é o município. Ele luta cada dia ali para honrar o compromisso com a população, mas não é barato o trabalho de saúde. Vem aumentando carga horária de médico, trazendo os melhores médicos, correndo atrás, lutando. Não é fácil, porque o médico ele quer ganhar muito mais que o prefeito. E não pode, mas é pago um salário muito bom para que eles permaneçam aqui, porque senão também não permanece. Então, nós vamos levantar, gasto por gasto que o UPA... Senhor? Vamos levantar. Não, eu estou parabenizando Sua Excelência pela ótima explanação. Queria só um esclarecimento. Quando o senhor diz nós vamos levantar, o senhor voltou à condição de líder do governo? Não. Ou é líder como da vereador. Secretaria da Saúde? Não, como vereador. Ah, como vereador. Como vereador é meu dever. Pensei que o senhor tivesse voltado à condição de líder do governo ou de líder do secretário. Não, eu vi o trabalho de Sua Excelência ali, uma explanação, mas eu não vi nenhuma nota de gasto apresentada ali. Então, aqui estão 2 fontes, Tribunal de Contas e DataSUS, que é o número de médicos questão contratados. De ordem, presidente. Vereadora. Eu não vi nenhuma nota apresentada, então não pode me convencer simplesmente por falar e colocar a explanação que não é o suficiente para me convencer. Tem que me convencer com nota, mostrar que está sendo gasto e aonde. Então, nós vamos levantar, vamos lá, vamos verificar, e na próxima sessão vamos trazer, porque a população nos acompanha através da internet, estão tudo olhando para essa casa, e nós somos os fiscais. Se tem uma colocação dessa daí, no mínimo nós temos que pedir que apresente as notas. Porque eu não posso chegar aqui, usar esse microfone e falar para todo mundo ouvir. Uma questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente. Foi feito o requerimento. Vereadora Sandra, não existe a parte para a fala do É vereador. preciso esclarecer, eu acho que o Ok, mas vereador será falar não numa viu. outra oportunidade. Foi feito o requerimento solicitando Vereadora, a prestação de por contas. favor. Sim, já disse que parabéns pela explanação. Mas eu não pode me convencer, chegar aqui e não colocar os gastos. Eu sou um professor de matemática. Eu quero ver números, eu quero ver as despesas, eu quero ver... Porque se eu falar que está sendo exorbitante, eu tenho que provar onde está sendo gasto. E quem que está fazendo isso? Alguém tem que me apresentar isso. Porque isso já passa a ser uma denúncia. Tá? A denúncia. Porque se tem esse exagero de gasto aí nós temos que verificar, nós somos os fiscais. Nós temos que ir atrás e verificar isso, porque falar e jogar para a população e falar, olha, está sendo feito isso, gasto aquilo, é fácil. Isso é fácil, mas eu tenho que provar aonde está sendo gasto, com quem está sendo gasto, para que a gente torne visível, com visibilidade aqui, os recursos públicos, para que a população saiba onde está sendo gasto. Tá? Então, nós temos que trabalhar sempre, quando nós tiver o papel na mão, provando. Aí sim, aí eu chego aqui e faço a maior palestra do mundo e mostro, porque a cidade vai nos acompanhar. Mas enquanto não tem isso, senhor presidente, nem se deve falar essas coisas assim, porque essa aqui é uma Câmara, tá? E nós somos os fiscais. Então, eu peço que não releve muito isso, porque nós conhecemos o trabalho do secretário de saúde do nosso município. É uma pessoa que já entraram no Ministério Público, já tentaram provar, já tentaram fazer isso, fazer aquilo, mas nunca provaram nada. O promotor sempre falou, olha, está correto, está certo. Então, chegar aqui e colocar o nome de uma pessoa que está responsável por todos os postos de saúde, ambulância, agente comunitário, ou seja, vigilância sanitária, dentista, tudo. Falar, não, o serviço está sendo gasto exorbitante, não podemos falar isso, não. Se nós temos nota, prova, aí eu ponho ali a palestra, coloco no telão e falo, olha aqui, ó, para onde está indo o recurso. Mas do jeito que se coloca aqui, de uma forma que não tem nada concreto, depois que coloca o nome de uma pessoa que comanda a saúde diante da população, não dá para voltar mais. Senhor vereador, eu gostaria de ter um esclarecimento, senhor. Eu vou dar um 30 tempo, segundos. Sandra. Então, não, o que eu estou dizendo é que tem que pensar para que a gente faça esse tipo de palestra. Porque se eu tiver papel, em cima de papel, e trouxer aqui e falar, olha, foi gasto aqui desnecessário, foi gasto ali desnecessário, aí sim. O que eu não posso falar aqui é que é um gasto exorbitante, é um absurdo, todo mundo está gastando, simplesmente por falar. Mas cadê os papéis? Onde está? Quem está gastando? Tem que ter alguém, tem que ter um nome. Você não coloca todo mundo da saúde em xeque, coloca todos os profissionais que estão trabalhando lá, que tem uma grande responsabilidade, um respeito pela população. Ué, é simples eu chegar aqui e fazer isso, porque eu tenho voz, tenho microfone. E quem está lá do outro lado fica escutando, quietinho, porque não pode reagir, vai reagir para quem? Então, nós temos que pensar isso, vereadores. Pedir para a população de registro entender que nós temos que ter coerência, trabalho sério e com responsabilidade. Tá? Então, eu vou assumir isso, de ir buscar papel, para na próxima colocar nesse telão aqui, para que a gente veja onde está o gasto, quem está gastando, a irresponsabilidade de quem. Porque não pode simplesmente chegar aqui e falar que nosso município, quanto mais eu falo desses exorbitante gasto, se eu falar isso, eu quero dizer, olha, os profissionais da saúde não estão trabalhando corretamente. E não é isso que eu tenho que falar aqui, não. Eu tenho que respeitar eles, porque sei do trabalho deles, sei da responsabilidade deles. Temos que pensar, tá bom? Mas eu prometo, a Sua Excelência, que vou trazer cada papel de lá, para a gente fazer uma palestra dessa aqui também. E se tiver erro, o responsável
que não são todos, que eu não posso falar que são todos, tem que pagar. Mas não todos. Da forma que estou falando aqui, nós estamos colocando todo mundo no mesmo barco, numa mesma situação de gasto exorbitante. Isso não é verídico. Então, a minha indignação é isso. A gente não pode fazer uma palestra colocando todo mundo no erro. Tem erro? Tem. Se tiver, onde está? Vamos levantar, fazer um levantamento e buscar. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu dar um... Ok. No meu tempo, permitir para ela, para a sua excelência, a vereadora? Tenho tempo, vereadora. Só gostaria de esclarecer o senhor que o objeto dos requerimentos é o pedido de esclarecimento e pedido de informações ao secretário municipal de saúde. Por isso que eu perguntei em que condição o senhor está falando, porque na condição de vereador, não sei se o senhor tem acesso às informações, né? Porque eu não tenho, por isso eu requeri. Todas as informações aqui relatadas, elas têm fonte. Tribunal de Contas, o quanto gastou. Valor do plantão informado pela secretaria. Número de médicos contratados, DataSUS, CNES, que é o Cadastro Nacional. Portanto, todas as informações aqui, elas têm fonte. E nós estamos pedindo exatamente para a Secretaria de Saúde que, além do gasto médico, que esse nós já sabemos quanto é, isso que eu demonstrei, quais outros gastos possam justificar essa majoração. É isso. Vamos aguardar a Secretaria de Saúde informar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores, antes de encerrar, temos aqui o pedido de 1 minuto de silêncio da senhora Nilce, a mãe do nosso amigo e vereador, capitão Renato. Requeiro à mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento da senhora Nilce de Souza Machado, ocorrido na data de 19/10/2024, 21 de outubro de 2024, assinado por todos os vereadores. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores a próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 24 de outubro de 2024, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 29 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21 horas e 14 minutos encerra a presente sessão.